Nós estamos de volta e agora você acompanha casos de polícia no quadro Segurança Máxima. A gente começa o nosso quadro de hoje falando sobre pequenos furtos. Quem vai conversar com a gente, como todas as terças-feiras, é o Dr. Vicente Lagioto, delegado do 1º DP aqui em Pindamonhangaba. Dr. Vicente, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Bom, a gente, como eu comentei, a gente fala sobre pequenos furtos. Tem gente que acha que de repente não compensa abrir um boletim de ocorrência, se roubar uma bicicleta ou alguma coisa um pouco menor. E o Dr. Vicente está aqui para confirmar para a gente que realmente vale a pena, porque a polícia vai atrás, né, Dr. Vicente? Pois é, muita gente pensa isso. Fala, eu vou fazer o boletim, a polícia não vai fazer nada. E o que acontece? Por exemplo, ontem, André, nós tivemos uma investigação de um furto de uma bicicleta numa escola aqui na cidade. E através dessa, nós recuperamos essa bicicleta furtada. O setor de investigação, os investigadores de Pindamonhangaba, do setor de investigação foram até o local, localizaram a bicicleta na casa dessa pessoa que teria furtado, ela confessou o furto. E dessa investigação foram apreendidas mais algumas bicicletas para averiguação e chegamos, através desses investigadores, a uma outra pessoa que estava com uma bicicleta que havia informação que a bicicleta era furtada. E ela confirmou, foi ouvida por mim, falou, olha, eu furtei essa bicicleta no dia 22 na escola João Pedro. Só que nós não temos boletim de ocorrência desse furto. Então nós estamos agora, até se alguém que teve uma bicicleta furtada de cor roxa no colégio João Pedro, no período noturno, compareça à delegacia que a bicicleta está lá, para a gente poder fazer a entrega para você e para a pessoa responder também seu processo. Então, o pequeno registro é tão importante, tanto para essa questão da investigação, para recuperar e para a gente poder restituir o bem, como também todo o planejamento de investigação e também o planejamento de policiamento da cidade. Hoje, através da Secretaria de Segurança Pública, há várias ferramentas, todo o BO hoje é digitalizado, ele é informatizado. Então, toda a informação encaminha a vários sistemas, ao sistema, por exemplo, o Infocrim. Ele me informa quantos furtos, onde ocorrem os furtos, o horário que ocorre maior incidência, o dia da semana. Então, a Secretaria coloca à disposição várias ferramentas para facilitar o policiamento. Então, por exemplo, começa a ter furto de veículo. Ah, não, os furtos estão ocorrendo onde? O Infocrim vai nos fazer um levantamento, vai informar quais são as ruas, vai nos informar o horário que ocorre com maior frequência, vai nos informar o dia da semana, às vezes é um dia de semana específico que ocorre mais. O que vai acontecer? O policiamento ele vai ser direcionado para isso, ele vai ser otimizado, nós vamos ter uma eficiência maior no policiamento. E o furto pequeno também, mesmo o furto de um celular, normalmente a pessoa até registra, porque precisa, às vezes, bloquear o chip ou até o aparelho, em alguns casos. Então, a pessoa registra. Mas, às vezes, pequenos furtos, uma bicicleta, é muito comum isso. Nós já tivemos pessoas que foram presas em flagrante e a vítima não vinha à delegacia. Nós tivemos, recentemente, também um roubo aqui na linha férrea e a pessoa não apareceu. Os autores foram detidos, eles foram apresentados à delegacia, confessaram que praticaram crime. Foi um roubo de um relógio e dinheiro, mas a vítima não apareceu. Nós não sabemos até hoje quem que é a vítima. E o relógio está lá para ser devolvido. E às vezes isso vai até inviabilizar o processo crime também. Então a importância basicamente é isso. Tanto para auxílio do serviço da polícia, como também o planejamento de todo efetivo de polícia da cidade, é importante esse registro. Perfeito, então fica aí a dica para você. Não interessa se for um bem muito caro ou não tão caro assim. O detalhe é que se você foi lesado, você precisa recorrer à polícia para poder ajudar aí, né? É verdade. Tá certo. Então agora a gente vai falar sobre um último assunto, sobre uma questão, a gente até comentou aqui numa outra semana, no quadro do Dr. José Carlos Cataldi, sobre o caso de um senhor que ele tinha um carro financiado, passou por um amigo, numa troca aí, pegou uma moto no lugar do carro, o amigo ficou de pagar as parcelas, mas o documento ainda estava no nome dele. O amigo, por sua vez, falou que ia revender esse carro para uma loja de carros usados e os dois foram até a loja de carros usados e falaram, olha, vocês seguram o carro, expõem aí, mas ainda não vendam o carro até que o documento seja passado para o nome da loja. Aconteceu que em uma semana o carro foi vendido para uma outra pessoa e agora a pessoa, o primeiro dono, que o documento está no nome dele,
ficou desesperado, não sabia o que fazer, queria abrir boletim de ocorrência, estelionato. Doutor Vicente, isso realmente se caracteriza como um estelionato? O que é que a pessoa faz nesse caso? Primeira coisa, talvez a dica mais importante. Se alguém te vier oferecendo um veículo para compra, acerta o preço e você decide comprar, não compre nesse dia. Espere passar umas 24 horas, converse com outras pessoas, porque muita gente, é muito comum, as pessoas estão financiando veículos e depois não conseguem pagar. E não é porque perdeu o emprego, não é porque aconteceu uma situação inesperada, é porque não dá para pagar. Então eu conheço pessoas agora que financiaram um veículo 60 meses, R$800. Eles não vão ter uma dificuldade enorme para pagar isso, porque isso que você está pagando é simplesmente a prestação. O veículo tem vários gastos, tanto impostos, PVA, licenciamento, a própria manutenção do veículo, peças do veículo, combustível. E o que acontece? Chega no final do mês, você não tem mais o dinheiro para pagar aquele financiamento. Você tem água para pagar, tem luz, você tem o aluguel da sua casa, você tem a alimentação dos teus filhos, você tem que comprar roupa. Você não consegue pagar. Então, a primeira dica, talvez a mais preciosa, é essa. Agora, se você fez o financiamento, não está com condição de pagar, não faça isso. Não entregue em loja, devolva o carro para a financeira. Porque, na verdade, se a gente for ver na parte legal, o carro pertence à financeira e está em usufruto da pessoa que financiou isso, até que ele pague totalmente. Ele não é proprietário do carro, então ele devolve para a financeira. Vai ter prejuízo, poderá ter um prejuízo, vai ser bem menor. Agora, se você pegar o carro, colocar em uma concessionária, ela não vai transferir para o nome dela. E ela não vai transferir porque a financeira não vai nem aceitar. Mas a própria loja não vai querer fazer isso. As lojas normalmente querem vender o veículo. Agora, nesse caso, se o carro está lá, foi colocado para venda com essa obrigação de ser transferido, foi vendido e esse dinheiro foi entregue a quem vendeu, fica difícil a caracterização de estelionato. A questão são questões da área civil, se constar isso no próprio contrato, que ela ia assumir, que ela não venderia o carro sem transferir, isso vai ter que ver se consta no contrato. Normalmente não consta. E aí vai ter que discutir na via civil. Uma medida que ele pode tentar é pedir um bloqueio desse veículo até uma busca e apreensão. Mas a própria financeira, a partir do momento que a pessoa deixa de pagar, passando-se normalmente de 2 a 3 prestações, ela mesma pede a ação para bloquear esse veículo. Perfeito. Então é complicado. Quase todo dia, André, nós temos pessoas que nos procuram com essa situação. Falam, olha, vendi o carro, meu carro está financiado, não sei onde ele está. A pessoa não paga as prestações, eu estou recebendo inclusive multas na minha casa. Fica difícil. Então a pessoa tem que tomar cuidado. O grande cuidado é o seguinte, se o veículo está financiado, você não pode passar para terceiro. Ou restitui ele para a financeira, ou assuma o pagamento. Agora, se você passar para terceiro, provavelmente você vai ter muita dor de cabeça. Então evite de fazer. Melhor coisa, não faça um financiamento que não vai dar para pagar. Para você pagar um financiamento, você tem que fazer um cálculo. Aqui tem o pessoal que fala da questão da economia. Conversa com ele essa semana para ele explicar até que valor pode ser um valor considerável. Tem situações, pessoas que perdem emprego e tal, mas normalmente, você pagar uma prestação de R$800 não é fácil. Tem que ter estabilidade no emprego e ter a certeza de que esse dinheiro vai vir, né? E é difícil, é muito dinheiro. Porque se você colocar no papel um gasto de um veículo por mês, fora isso, você já vai ver que o valor vai ficar bem superior a isso. E você vai ter prioridades. E a prioridade sua não é o carro. Apesar de muita gente pensar que sim, mas não é. O carro não é. O carro é um acessório, é confortável e tal, mas ninguém morre por ficar sem carro. Né? Tem coisas que são muito mais prioritárias, como alimentação, como ter uma boa saúde, como ter um teto. Então há prioridades muito maiores do que um carro. A gente vive numa sociedade que hoje valoriza muito a questão do veículo. Mas a gente tem que pensar bem. Se for pegar um carro, pega um carro velhinho, né? Você pode até botar aquele adesivo na trás, né? Velho, mas tá pago. Velho, mas está pago, certo? Mas você não tem essa dor de cabeça. Tá certo. Doutor Vicente, mais uma vez, obrigado pela presença e pelas dicas aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Tá certo. O quadro Segurança Máxima volta na próxima semana.